Diretamente dos estúdios de MMA Latam, começa mais um episódio do XYZ, essa conversa com altas lideranças de marketing. Gente, não, pera, tá? O sarrafo tá cada vez maior, sabe? É agência, é marca anunciante, que honra poder ter essa conversa intergeracional pra gente falar também sobre o futuro da Creator Economy, o futuro das nossas estratégias, pra onde será que nosso mundão vai caminhar. E dessa vez a conversa com duas figuras ilustres, Marco Sinatura, que sobrenome bonito, né? Obrigado. CSO da IDTBWA. É complexo falar o nome da gente. Na sua voz fica tudo mais grandioso, né? O sobrenome, o cargo. Parece. Pedro Veloso também, diretor de marketing de P&G. Obrigado pelo convite, muito feliz. Feliz de estar com dois ícones da indústria. Vai ser legal esse papo. Tô animado, Bacana gente. Demais. Antes até da gente começar a nossa conversa que nos propomos aqui, queria fazer uma pergunta pessoal. Qual é a figurinha favorita de vocês do WhatsApp? Adoro perguntar isso. Fala, Marcão. Vou nessa. Bom, acho que tem varia por círculos, né? Acho que tem nos círculos de amizade, tem as mais favoritas ali, menos... Depende do contexto. Tem muita piada interna, figurinha que acontece ali em cima dos personagens, mas ultimamente, eu tô muito no Choque de Cultura e no Falha de Cobertura ali nos programas da galera ali do Choque de Cultura, e aí tem várias figurinhas ali, tem uma que eu tô usando muito que é o Show. Vou fazer uma pergunta bem intergeracional. O Choque voltou? O Choque voltou, mas na verdade acho que o que ganhou mais espaço no meu algoritmo é o Falha de Cobertura, que é a versão deles para falar de futebol. Então eles têm meio que o mesmo tipo de humor, com as mesmas coisas nonsense ali, abordagem nonsense. O meu algoritmo tem bastante, então as figurinhas ali do Choque de Cultura. Mas tem uma da agência que eu gosto muito. A agência tem a cultura de usar muita figurinha para se comunicar, que saiu de um Medias Cup, que é um campeonato de futebol, né? Que tem entre as agências, e aí a gente perdeu um jogo de 7-0. Mentira, que tem um campeonato de futebol. É tipo o Interclasse. O Interclasse das agências. Eu tô E aí tem uma foto maravilhosa, o nosso goleiro caído de bruços, com a cara achatada na grama, e virou a figurinha quando a gente tem alguma derrota na vida corporativa, um projeto que não é aprovado, o budget que muda, aquela figurinha serve para expressar. Diz bastante. Agora, uma boa figurinha. Tem open bar igual tinha no colegial e na faculdade, não? Depois. Tá vendo como as gerações vão amadurecendo e ficando mais velhas, mas tem raízes que nunca mudam, não é mesmo? Tem, com certeza. E a tua, Pedro? A minha... considerando o ambiente bem volátil, dinâmico que a gente vive, o que eu mais uso hoje é aquela fonte, estão dizendo. Maravilhoso. Que é dos mesmos criadores de fonte, confia. Exato. Eu acho que a gente vive num mundo que é tão dinâmico, tão corrido, é tanta informação chegando que uma hora a fonte estão dizendo por aí, confia em mim. Confia, vamos embora. Então, essa é a que eu utilizo mais, fora as figurinhas dentro do escritório, porque aí eu acho que tem várias figurinhas sobre mim que rolam ali. Mas eu recebo poucas, acho que o pessoal não quer compartilhar. Então ainda tem um respeito ali. Muito bom. E aí, dúvida, vocês têm 2 WhatsApp ou é um só? Eu tenho um só. Eu tenho 2. 2 celulares também? Ou... Eu fiz essa migração mês passado pra ter um celular só, mas até mês passado eu tinha 2 celulares. Não, peraí, é um perrengue ficar... Um perrengue chique, mas eu acho chatão ter que ficar carregando 2 celulares. Sim. 2 pesos, não. Eu nunca nem cogitei. Eu perco um. Imagina 2. Eu tenho background de vendas, né? Então, a minha carreira, eu fiz os meus 6, 7 primeiros anos dentro da P&G em vendas. Então, ter um celular ali pra você conseguir desconectar é importante. Então, era bem separado. Agora, consigo conciliar tudo num aparelho só. Eu acho muito mais fácil administrar. Com 2 números. Também. Com 2 números. Eu abracei mesmo, eu uso um número só pra tudo, é o pessoal, é o profissional. Não responde a família. Eu tenho um problema, eu sou ruim de tempo de resposta. Tudo demora um pouco mais, porque mistura tudo, e aí às vezes eu chego numa mensagem de família importante um tempinho depois, mas eu chego. Marco, mas convenhamos que há 20 anos atrás o pessoal se comunicava ali na carta e ninguém reclamava, né? Pois tá tudo no bem. E-mail, demorava 3 dias pra responder e tava tudo certo. Tá tendo um revival da ligação telefônica de novo. Outras pessoas estão falando que, ó, que carinho quando alguém te liga, porque ninguém mais te liga. Então, uma forma também, talvez. Muito bom. Apresentei vocês, mas eu não me apresentei, tá? Então, eu sou Luiz Menezes, da Trop, estarei conduzindo essa conversa aqui com vocês. Que grande honra. Mas vamos pro nosso papo, porque assim, a conversa de hoje está
realmente muito boa. Porque a gente vai falar sobre essas tensões geracionais que a gente vive. Porque, Pedro, eu quero começar contigo, que dentro de P&G, adoro te falar, o Sr. Procter & Gamble, sabe, chiquérrimo. Uma marca que existe há realmente algumas centenas de anos. Exato. Né? E mais do que isso, enquanto grupo, são diferentes marcas para diferentes públicos. Então, vez ou outra tem fralda, vez ou outra tem amaciante, vez ou outra tem testes de gravidez. Como que concilia tanta estratégia, assim? Eu acho que essa é a beleza, Lu, do portfólio que a gente tem. Acho que começar a usar desse portfólio para ter uma compreensão do consumidor, são muitos pontos de contato, são muitos sinais e a gente acaba conhecendo peculiaridades em cada uma das categorias que no longo prazo geram um efeito muito benéfico para as nossas marcas, mas também para os consumidores que a gente atende. Então, a P&G atende hoje globalmente 5 bilhões de pessoas todos os dias, então está presente na casa da maior parte das pessoas, tem uma penetração aqui no Brasil altíssima e isso vai variando de categoria para categoria. E eu acho que ter esse foco, essa obsessão no consumidor com muitas categorias permite que a gente tenha muito conhecimento, muito insight, muita proximidade com diferentes classes, diferentes grupos, nichos, que acabam contribuindo muito para essa construção de longo prazo. Eu acho que é uma estratégia, óbvio, a estratégia ela é personalizada, mas quando a gente olha a pizza como um todo também, ela é muito positiva para todos que estão envolvidos na cadeia, do consumidor aos nossos parceiros varejistas e, obviamente, às nossas marcas. Sabe o que eu acho também mais fenomenal disso tudo? É quando ali no final do dia a gente tá conseguindo atender diferentes fases da vida do consumidor, né? Total. Então, até brinco em alguns projetos que a gente já fez junto com o PG. Sim, já a Gen Z está lavando louça, lavando roupa, precisando entender como se lava uma roupa direito para não estragar o tecido de uma camiseta. Exatamente. Então, como se a gente tem que conseguir comunicar o nosso produto, as nossas mensagens de marca também para diferentes gerações, diferentes contextos. Então, há 5, 10 anos atrás, ok, não era uma preocupação, tem que vender amaciante para Gen Z, mas hoje... Opa! Gen Z com 30 anos, né, gente? 30 anos já casou, divorciou 3 vezes, né? São consumidores. Exatamente. E no contexto de agência, como que é essa viradinha de chave? Porque também é desafiador, né? Hora você tá numa conta, hora você tá em outra. São diferentes mercados. Eu acho que tem uma leitura que é onde eu tento sempre usar. Eu tento usar como âncora a ideia de que o principal valor que a agência pode entregar para o ecossistema, né, de marketing, de comunicação, é essa tradução de comportamento em ideias poderosas. Em ideias que vão destravar valor de negócio e valor de marca. Se a gente não conseguir traduzir essas nuances todas de comportamento de fato em algo que abra uma perspectiva nova de comunicação, um posicionamento e tudo mais, a gente vira mais um elemento dentro da cadeia, lendo relatório, trazendo que a Gen Z tem uma relação diferente com o trabalho, trazendo que o millennial não consegue lidar com a Gen Z, coisas que todo mundo discute, todo mundo debate, mas que talvez o nosso papel seja fazer essa tradução. Então, a gente leva muito, a gente considera o trabalho de exploração de audiências, né, como a gente chama, e de comunidades, como centro da nossa atuação, mas ao mesmo tempo ela não pode terminar nesse lugar. É esse segundo passo que na verdade gera o valor pra gente, essa tradução. Então, para a gente poder navegar de uma categoria para outra, eu acho que acima de tudo, estar preparado para discutir gente e para ter boas ideias. Se a gente conseguir discutir gente, traduzir em boas ideias, a gente navega por qualquer categoria. Até se preparar para poder jogar depois o jogo de cada marca. Na antropologia, inclusive, a gente fala, né, que essa separação geracional, no final das contas, na verdade, pra gente também fazer um grande comparativo de como era lá pra geração X ter 20 anos versus hoje, né? Nossos avós, por exemplo, com 20 anos já estavam casados, tinham 1, 2 filhos, tinha terreno, estavam empreendendo. A galera com 20 anos parcelando tênis e não conseguindo comprar azeite. Tipo, outro momento e contexto do país e do mundo que influenciam no nosso comportamento. E aí, voltando pra você, P, como que a gente consegue acessar e entender que a gente tem que quebrar o estereótipo também, né? Não dá pra pegar só o headline e falar, a Gen Z não gosta de trabalhar. Tá, você tem a Gen Z que já tá no mercado de trabalho, aqui não tá toda geração... Muitas vezes não gosta de trabalhar, não é algo exclusivo da Gen Z. Se fosse bom, não pagavam, né? Tem uma troca ali, né? Exato. Tudo é cíclico também, tudo é cíclico. Eu acho que o que a gente acredita
a gente parte sempre do consumidor. Acho que a gente define muito bem quem são os nossos públicos-alvos para cada uma das nossas marcas, mas o ponto de partida, ele é sempre o mesmo. Então, o meu interesse com a Gen Z não é necessariamente fazer algo que vá viralizar ou que vá fazer parte daquela relação entre marca e Gen Z, por exemplo, ou outras gerações, num curto espaço de tempo. O meu interesse é construir algo que seja duradouro, uma construção de marca de longo prazo. E para isso eu preciso entender com muita granularidade quem é essa pessoa, quais são os comportamentos que ela tem, quais são as tensões que esses consumidores passam. E a partir daí, pegando até o gancho que o Marcão estava falando, a partir daí não importa muito o seu produto, vamos chamar assim. A verdade é que você vai construir esse produto, no nosso caso a gente vai pensar na embalagem, a gente vai pensar na comunicação, a gente vai pensar na equação de valor que a gente vai colocar naquele produto, com um ponto de partida muito claro que pode ser, por exemplo, uma aproximação com a Gen Z ou com qualquer outra geração. E entender também que o que nos trouxe aqui, trouxe muita bagagem de aprendizado. E muitas das coisas são cíclicas. Então, o que a gente consegue também, dentro dos aprendizados que a gente já teve, explorar e não, talvez, gerar ruído ou talvez transformar essa relação em algo que é muito transacional. Isso me incomoda muito. Eu acho que uma relação entre uma marca e uma agência, entre uma marca e um creator, ela não pode mais ser transacional, porque senão isso não gera valor para o creator no longo prazo, não gera valor para a marca na construção dessa ambição de... Hoje a gente tem mais de 180 anos na P&G, né? Quantas marcas foram construídas ao longo de quase 200 anos? Então, essa profundidade, esse comprometimento é importante para realmente ser um ponto de partida que vai transformar isso numa jornada longa, uma parceria benéfica para todo mundo que está envolvido. Perfeito. E esse ponto de partida da construção de marca também vindo muito da cultura, vindo muito do próprio consumidor. Então, eu concordo, acho muito legal essa nuance que você consegue trazer também, Pedro. Se a gente não quebra o estereótipo e ficar preso só no headline da matéria, da imprensa, do jornal, a Gen Z não gosta de trabalhar. Não é essa camada. Com isso? E aquela conversa que a gente sempre tem, assim, são 50 milhões de pessoas, a geração Z, 25% do nosso país, então dá pra falar que todo mundo não gosta de trabalhar. É impossível fazer um estereótipo e uma generalização tão grande. Da mesma maneira que enquanto mídia a gente não tem todo o dinheiro disponível para atingir 50 milhões de pessoas. Então quais camadas, comunidades, microculturas a gente vai poder descer? E aí eu queria citar um case de Old Spice, que acho que Old Spice sempre fez um trabalho muito consistente, principalmente em relação ao universo gamer. E isso... eu acho que num contexto, inclusive, onde as marcas não costumavam olhar para esse universo com apreço. Que era um contexto antes de pandemia. Eu lembro que já tinha o Spice Game Arena 2 anos antes de pandemia e dos games bombarem tanto. Mas esse trabalho, essa recorrência que faz com que também a comunidade passe a reconhecer o produto como aquele produto aliado da tua própria jornada de interesse, que no caso ali era a galera que gosta de jogar. Do que você tem, assim, pra trazer? Porque eu trouxe o Spice, mas o CPG tem várias iniciativas, assim. Tem várias. Vou trazer uma recente. A gente fez uma mudança na nossa estratégia de execução de mídia que foi muito interessante e vai muito em linha do que a gente está conversando. E essa mudança foi com o Oral-B. Eu falei muito sobre colocar o consumidor como ponto de partida. E o que a gente fez foi, sentamos com muitos dos consumidores e fizemos uma pergunta. O que vocês enxergam de Oral-B? O que é Oral-B para vocês? É uma marca massiva, extremamente conhecida. Mas a grande resposta, em linhas gerais, simplificando, é uma marca aspiracional, é a marca do profissional, dentista, da ciência, da expertise. Então, era uma marca muito sólida, muito consolidada, mas que muitas pessoas e algumas gerações específicas, por exemplo, não se viam fazendo parte daquele contexto. Não ressonava com eles a comunicação do dentista. Para outras gerações, super funciona. Então, Oral-B fez toda uma estratégia agora entre junho e julho para fazer parcerias com criadores de conteúdo e co-criar um novo posicionamento para a marca. Demais. Então, hoje, Oral-B é uma marca que basicamente tem um asset muito forte. Quem aqui que não escova os dentes e passa a língua nos dentes vai
Assim, pra ver se tá limpo, tá agradável. É o sinal de se tá limpo, né? Exato. O poder do hábito. O poder do hábito. E, em segundo lugar, a parte de Oral-B confia. É muito uma linguagem muito mais próxima. E essa união e essa cocriação desde do começo gerou um caso de aproximação muito grande com gerações, com pessoas que estão entrando, né, nesse mercado ou consumindo esse mercado agora, que foi super bacana. A gente teve 155 milhões de visualizações em 3 semanas. A Oral-B ficou 2 semanas como o assunto mais orgânico mais falado nas redes sociais. Então, acho que por uma simples conversa, para entender como que as pessoas, consumidores, se correlacionam, se enxergam com a sua marca, você consegue fazer algumas mudanças que talvez não vão destruir ou vão colocar em risco o equity da sua marca, pelo contrário, podem trazer um benefício muito maior. Perfeito. E, Marco, no teu contexto, porque como que essa lógica da cocriação mexe no modelo de negócio também numa agência de publicidade? Vira no avesso, né? Eu acho que é a pergunta que tá todo mundo tentando responder. Eu amo a sinceridade. Não, mas eu acho que é uma discussão que o mercado inteiro tá passando, né? Como que a partir do momento que você tem a cocriação fazendo... Ela basicamente é o único caminho que você tem hoje para conseguir conciliar um contexto, que eu vou até usar um pouco do exemplo aqui para mim, que ele é cada vez mais presente para várias e várias marcas em diferentes categorias, que eu entendo que existe no longo prazo, né, uma construção de uma grande marca, tá olhando para frente, especialmente em categorias muito maduras, assim, que você não tem uma grande disrupção, a cultura se move de forma muito lenta, assim, o significado de escovar o dente, isso move a um passo muito lento, é uma categoria estabelecida, as pessoas já entenderam, se aprende desde pequeno, não tem uma grande disrupção acontecendo no sentido de... Isso está caminhando e a marca está lá super bem posicionada do ponto de vista de histórico, de assets para isso. Parece até que não tem inovação possível de ser feito para algo tão cotidiano. E isso, óbvio que tem, mas para o consumidor ele não está necessariamente pensando nas inovações. E aí que entra a parte de cultura rápida, para mim. Que é como eu consigo me aproveitar dos estímulos, das conversas, dos gatilhos que acontecem numa outra velocidade, que é a velocidade da semana, do mês, que não está representando uma grande transformação no comportamento de escovação, de cuidado com... Não mexe na macro tendência. Não mexe, tá caminhando, mas ela ajuda a marca a se conectar com os públicos, com as linguagens, e aí acessar a cultura rápida, hoje, o melhor atalho é cocriando com quem desenvolve cultura rápida, que são os creators. Então, eu entendo que, de novo, o papel da agência é conseguir fazer essa leitura. Então, no longo prazo, para onde as coisas vão, como elas caminham, o que eu tenho que preservar, qual é o equity que eu estou aqui para preservar e fortalecer, e como eu uso da cultura rápida para manter essa marca relevante ao longo do tempo. Eu não posso me desconectar disso aqui, especialmente para não perder uma fatia de entrada ali da nova geração. E aí, o modelo da agência é cada vez se tornar mais consultivo nesse sentido. Como conciliar o curto prazo, a tendência, a cultura rápida com o longo prazo, uma construção de equity. Tem uma ciência por trás disso, né? E aí acho que aí é onde a agência tem que se reinventar em modelos, em formatos, trazer a cocriação para dentro, aceitar que faz parte do jogo, que é o principal atalho, com creator, né? Influenciadores, uma visão mais ampla, mas também com o GC que vai distribuir, descentralizar, e continuar sendo o grande guardião, construindo a 4 mãos essa marca no médio e longo prazo. Exato. Vou segurar esse gancho da cocriação, porque quero voltar nela no nosso próximo bloco também, porque agora vamos pro bloco da Adivinhando Memes. Meu Deus, lá vamos. Vem aí. Preocupado. Mas, queria dar um contexto pra vocês, porque recentemente viralizou no TikTok uma trend onde crianças eram colocadas pra completar ditados populares. E era maravilhoso, porque imagina, uma geração alfa falando que vinha na cabeça com ditados populares tradicionais e, obviamente, errando. Tá, aqui a proposta é justamente vocês completarem com o que vier na mente, tá? Não se apeguem a tentar acertar de verdade o meme na minúcia, tá bom? A gente é parte de um experimento também, tô sentindo. Então, se ele falou ali de antropologia, eu tô achando que a gente tá no centro aqui do estudo. Vocês não fazem entrevista em profundidade do outro? Chegou então, a vez. É o momento, é o revenge. Revenge da Gen Z. Vai, não, vou começar por uma... Começar com você, Marco. Tá, dá uma colher de sopa pra você. Obrigado. Então, tá? Vou começar com uma fácil, porque vou dar até um spoiler. Veio dos primórdios do primeiro BBB. O primeiro, o Carol Conká foi no BBB 20?
21, tá. Então foi o segundo BBB pós-pandemia que tava naquele auge, bom. naquele hype. Foi uma frase dela, tipo, bom, ela teve muitas pérolas. Nossa, teve né? muitas, Teve muitas pérolas. E uma de suas frases icônicas, ela começa com: ah, desculpa se eu nasci. Assim, né? Foi quase. Pra mim faz sentido. Faz muito que. Ela termina com: ah, desculpa se eu nasci debochada. Ah, o deboche. Quando o deboche furou a bolha. O uso da palavra Exato. deboche. Ela falando que a língua dela era igual um chicote, né? isso. Ela era debochada. Ah, desculpa. Desculpa se eu nasci debochada. A cada episódio, a galera vai pesando mais a mão. Mas né? eu vou numa da Luz Quevano. Ah lá. Eu não vejo antes, tá? Então Você tá descobrindo ao vivo aqui o react agora. é bem sincerão mesmo. Eu lembrei da frase e tô rindo. P, a frase começa com: amor, eu não surtei na Fazenda, eu tive... Lembrando que a Lula foi participante da Fazenda, do reality. Não tenho a menor ideia. O que vem na cabeça? Complete. Eu tive uma síncope. Foi quase. Porque o final da frase é: amor, eu não surtei na Fazenda, eu tive uma crise de consciência. Crise de consciência. Muito bom. A Foi vida tão das longe. Fazenda, né? Surtou que voltou ao estado normal. Amor, eu não surtei na Fazenda, eu tive uma crise de consciência. Vamos inverter também, vai. Já botei vocês nessa situação, também vou me botar aqui em apuros. Matt, por favor, temos alguns ditados populares, daí vocês vão ler e eu vou tentar adivinhar o final. E eu sou bem ruim nisso. Nossa, Maravilhoso. Adoro isso. Quem vai primeiro? Por favor, diga aí pra mim. Agora vocês Vai lá, vão falar pra Marcão. mim. Vou na frente aqui, Vai lá. então. Quem semeia vento... Nossa, o vento colhe maduro? colhe tempestade. Quem semeia? Não tem como semear vento, não, gente. Porque literal. é isso. É que tá só jogando ao ar. Não tá construindo nada de real ali. Colhe tempestade. Colhe tempestade. Nossa, Tá fazendo leve trás. Tem todo esse significado. Tem uma culpa ali por trás, né? Um P. Tem. Nossa, é quase dura Sempre tem uma demais. lição de moral, né? Sempre Tem uma que lição de ter, moral. né? Pra Tem que ter. perdurar. Pegou Tem que ter. no íntimo você. Vamos lá. Tem duas que são muito fáceis aqui. E como eu não soube responder a sua, eu vou dificultar. Quem mistura-se com porcos... Quem mistura-se com porcos, come ração, pô. Pô, foi bem. Foi bem. Qual que é o final? Farelo come. Farelo come. Ah, Foi bem. Foi bem, na intuição. Pelo sentido, Foi bem, você foi bem. aproximou bem. uma última, vai, só pra dar uma... Aproximou bem. Pra cravar uma aqui, então, vai. É dando o quê? Se recebe. Aí, tá vendo? ó? Muito bom. Vai. Levantei a bola com essa aí, vai. Pra você poder cortar. Vai ajudar. Vou voltar ao bolo da cocriação. Só falando da importância do quanto isso acaba sendo um processo também de disrupção pra dentro da agência dos modelos mais tradicionais de como a gente operava publicidade Sem de mídia no dúvida. passado. Isso é pra Cannes esse ano? Não fui. Já foi Sim. O que a gente nota? Nesses últimos 2 anos, Cannes coloca pela primeira vez uma track, né? Uma trilha dedicada pra Creator Economy dentro do festival. Então a gente começa a ver a presença maior das marcas falando sobre isso. E aí eu me lembro da... Você conhece a Rafa Lotto? Não. A Rafa Lotto da UPix é uma consultoria... Tá, sim, também a UPix a gente conhece, perfeito. icônica. E aí a Rafa, ela brinca que a Creator Economy em Cannes é quase um puxadinho ainda. Fica meio que no canto, sabe? Sim, perfeito. E aí a alusão que ela análise. fez, foi uma alusão que ela fez na imprensa e me marcou, ela citando que muitas vezes os publicitários estão em Cannes brindando enquanto modelos de negócio das agências estão derretendo no Brasil. E a Creator Economy cada vez mais ascendendo e recebendo destaque. Mas você acha que no final é uma rinha ou cada vez mais as agências também conseguem olhar pra isso como não só linha de receita, mas parceria estratégica de negócio a ponto de, tá bom, a verba que antes ia pra um outro tipo de mídia tá indo pra Creator Economy e aqui mora mais oportunidade do que ameaça. Eu acho Polêmica, que... né? Não, Soltei deveria. aqui. Não, mas eu acho que deveria, Lu. Eu acho que as agências deveriam estar fazendo isso. Acho que algumas estão fazendo uma velocidade mais rápida do que outras, mas talvez nenhuma delas de forma talvez tão profunda quanto a gente imagina que seja preciso. Eu acho que a discussão de Creator Economy até acho que como categoria em Cannes é super recente, ter lá uma categoria para isso. E o reflexo de laço é uma coisa meio puxadinho, né? Eu não tinha essa referência, essa frase na cabeça. A gente fica no... Até pra dar um contexto, a gente fica no rooftop do Palé. Do Palé, tá. Eles botaram a gente lá, só que ninguém sabe nem como chega. Como chega lá. É difícil, então se for um pouquinho menor. Eu achei ótima a metáfora, assim. Ela representa exatamente o que é dentro do processo hoje de
como o marketing tem acessado o Creator Economy de maneira geral. Eu acho que tem ótimas iniciativas das marcas mais estabelecidas, tradicionais, acessando os criadores de conteúdo para poder cortar esses atalhos, como a gente estava dizendo aqui. Mas eu acho que isso ainda está num passo, ainda está num momento muito embrionário nessa linha do tempo, porque ainda é sobre eu explorar aquele criador de conteúdo, ora como canal de mídia, ora como um criador de mensagem mesmo, de conteúdo, né? Ora eu quero o alcance dele, ora eu quero a linguagem. Né? Quando, na verdade, para mim, o grande salto tá aqui é quando eu entender que ele é um agente da construção do negócio junto. Quando eu passo a entender que ele tem uma comunidade que é engajada. Parceiro estratégico. Que ele consegue acessar aquela comunidade e entender o que aquela comunidade precisa. E a partir dali eu desenvolvo solução, produto, serviço para aquela comunidade. Eu trago o creator como um sócio, como um parceiro para dentro desse negócio. Lanço isso por meio da força de audiência e de poder de comunicação dele. Então, tem todo um ciclo que pode ser feito ali, que eu acho que a gente está, assim, super tocando muito de leve isso ainda. Eu acho que os creators estão fazendo isso por conta própria. Você tem exemplos de creators que se lançam nesse lugar de montar as suas empresas, as suas marcas, seja em beleza, que tem muitos exemplos, cuidados para casa, alimentação. Media companies também, né? Imagina, media companies. Podpah, monta um espaço de 9 milhões de reais. Exatamente. E aí a concorrência do creator não é só com a agência, a concorrência do creator é com a indústria. É verdade. Então, para mim, tem um segundo salto que a gente não tá vendo, né? Então, a gente ainda tá pondo na caixinha de uma linha do plano de comunicação, uma linha da campanha. Quando, na verdade, essa discussão é mais ampla, no longo prazo. No longo prazo é aí que a gente deveria estar mirando, sim. Concordo 100%, Marcão. Eu acho que uma das grandes preocupações que eu tenho é essa relação, esse nicho que vem, ou essa ferramenta que surge, não pode ser encarada de forma transacional. Eu acho que ainda tem muito disso. Eu preciso fazer algo on the spot, é volume, eu vou utilizar disso como uma estratégia. E, na verdade, isso deveria ser um how para você entregar dentro do seu planejamento, estratégia de construção de marca, como que essas parcerias de longo prazo, e não simplesmente transacionais, não é um voo de galinha, como a gente fala, perdure. Então, acho que as marcas também estão procurando entender como que essa sincronia acontece. É difícil, acho que principalmente em corporações mais estabelecidas, maiores, você tem que romper muitos processos e paradigmas, mas a verdade é que assim como eu falei que muitas coisas são cíclicas, muitas coisas vêm para disruptar. E eu acho que quem está disposto a colocar essa energia e entender que isso é uma discussão estratégica e não tática de um momento de eu vou aproveitar uma tendência agora e vou surfar essa tendência, mas não, eu vou me aproveitar, na verdade, de micro tendências contínuas. Então, um exemplo que talvez nem a palavra micro não entra bem nesse exemplo, mas, eu vou olhar para uma regionalização, eu vou olhar para uma festa de São João, é o maior evento do Nordeste, eu não quero fazer isso como, minha marca entrou, o ano que vem eu tô lá. Como que eu trabalho o ano inteiro? Como que eu me conecto com essa população o ano inteiro? Como que eu construo isso? Como que eu uso dos agentes, sejam influenciadores, sejam creators, sejam UGCs, para conseguir construir essa história de longo prazo. Porque eu acho que é isso que o consumidor, a autenticidade é muito importante para o consumidor. Acho que o consumidor hoje ele consegue de uma forma muito clara desmistificar se aquilo é one shot. Aproveitaram de alguma coisa aqui pontual, mas não necessariamente construiu a mensagem, o equity que você quer da sua marca, para olhar e falar, nossa, essa marca fala a minha língua, que bacana, ela quer participar do meu convívio. E aí o consumidor acaba te reconhecendo como a marca dele. Então, acho que esse risco de você levar tudo para o transacional, porque eu tenho os objetos reluzentes, né? Os shiny objects, que a gente vira e mexe dentro de uma marca, quer fazer, apareceu uma tendência, vamos fazer uma trend, vamos surfar essa trend. A gente precisa. Essa é a trend que vai realmente se conectar com os nossos consumidores, faz parte, vai ressonar com eles, ou simplesmente a gente vai viver de trends a cada 10, 15 dias e não construir uma mensagem, de fato. Então, acho que como que a gente casa, e é muito difícil, acho que a gente não tem a solução. O que eu sempre falo é, a gente não pode ter relações transacionais com os nossos parceiros das agências, com os criadores de conteúdo, com celebridades, com a marca, com as comunidades. Não dá mais para ser transacional. O consumidor, o dinamismo, a fragmentação, o volume de informações que estão impactando as pessoas previnem que uma marca tenha sucesso no longo prazo se atuar dessa forma.
Eu gosto muito de trazer essas tensões pra mesa de discussão, porque no fim é menos sobre o circo pegando fogo e é muito mais sobre, como que a gente olha pra isso com pensamento estratégico e Exatamente. que próximos passos a gente consegue dar e também incentivar o mercado de uma certa forma a avançar. E aí sair dessa ótica do olhar o influenciador só como marketing de influência puramente, como a contratação daquele espaço, daquele conteúdo, e mais pro parceiro de negócio, pra creator economy, porque que a gente consegue gerar a partir disso. Vocês trouxeram exemplos gigantes, assim, né? Tem creator virando marca e mais do que isso, creator virando media company. Então, como que isso se relaciona? Como o ecossistema, na verdade, consegue mais se entrelaçar do que se fragmentar? E eu acho que tem um desafio tremendo, assim, nesse momento de fazer as coisas tentarem conversar, né? Que é o tempo que essas economias se movem, assim. Eu acho que a Creator Economy sendo ali uma variação, né? Uma das vertentes da nova economia que nasce no digital, que tem o poder do e-commerce já embarcado desde sempre, o poder do social, do compartilhamento. Acontece num tempo, as coisas acontecem de forma muito mais acelerada, o surgimento, a ascensão, apogeu, queda, tudo muito mais rápido. E do outro lado você tem a velha economia, no sentido velho de temporal, não necessariamente assim, que tá aí há séculos, né? Sim. E que tem um porquê de ter, porque sabe como fazer, sabe como entender, sabe como atender os públicos. E aí, quando você pensa em fazer uma parceria estratégica, né, com um creator ou com um influenciador, que você não tem muita clareza se ele dura, se ele chega, se ele vai estar com você daqui 2, 3 anos, como ele vai estar, porque ele está exposto literalmente todo dia ao risco. Você vai passar a arrebentação do Sebrae em 5 anos. Né? Assim, se ele vai conseguir sobreviver à próxima onda de cancelamento, de politização. Exato. Então, como que as marcas conseguem também jogar esse jogo? Porque eu quero no longo prazo, eu quero me associar, mas é tudo muito movediço, né? Então, aí tem um desafio que não dá também para sair abraçando tudo e achar que resolvemos, porque agora somos totalmente open to creators e... Não, tem um olhar estratégico sobre essa escolha também. Tem uma troca em cima disso. Tem uma troca. A gente tá um dos nossos grandes objetivos claro, isso faz parte da estratégia de grandes das nossas marcas, da maior parte das nossas marcas, desculpa, mas no curto prazo, a gente tá muito focado em transformar creators em brand builders. Perfeito. Então a gente quer trazer eles sem tirar a essência da criação, a flexibilidade, a abertura, mas também como que para uma relação de longo prazo, você consegue ser um vetor de crescimento da minha marca para daqui 3, 5, 10 anos. Como que você vai usar o seu conhecimento como uma pessoa que constrói marcas versus uma pessoa que está simplesmente ali fazendo uma publicidade pontual. E eu acho que isso faz total a diferença. E na percepção de vocês, vou puxar um gancho em cima do que vocês estão trazendo. Vocês acreditam, e aí de forma ampla, tá? E não precisa se restringir somente à atuação de vocês hoje, mas vocês acreditam que marcas e agências estão mais tolerando o erro, a tentativa, a inovação, a tomação de risco mesmo ali no dia a dia? Para mim é uma pergunta fenomenal, Lu. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que ter e eu acho que ela ainda é embrionária no dia a dia. O que eu diria as nossas agências, os nossos parceiros, muitas vezes eles têm muito mais sinais do que as nossas próprias marcas. Entendem muito mais de um determinado nicho. Se eu tô voltando para a palavra que eu estava usando agora, se eu volto para uma relação transacional, que é eu quero, você faz, eu sugiro, você não contesta, essa relação não permite explorar todo o potencial que existe. Então, tomar riscos, como dentro de qualquer relacionamento, é importante para você descobrir o que funciona e o que você não funciona. Então, o desafio que eu sempre coloco na mesa é, quando a gente pensa nas nossas relações com o consumidor, com os nossos acionistas, com as nossas agências, como você garante que essa relação sempre vai ser win-win em todos esses casos? E entendendo que o nosso objetivo, o nosso ponto de partida é o consumidor, se eu ficar numa relação transacional com a agência, eu estou perdendo. Eu estou deixando de trazer informação, conhecimento, possibilidades para dentro de casa que vão trazer coisas bacanas para o nosso negócio. Então, eu realmente não gosto, para falar o português bem claro, quando a gente entra numa relação fria. Eu acho que, da mesma forma que as agências parceiras tomam riscos, as marcas também tomam riscos controlados, baseados em dados, com muita conversa, mas é importante. É importante para você gerar essa relação que é um pouco mais profunda e não simplesmente pontual. Perfeito. As marcas têm mais tolerância ao erro nos tempos de hoje, você acha?
Eu acho que não existe uma resposta para todas elas, assim. Eu acho que tem perfis de marcas que estão dentro de perfis de empresas, né, de companhias maiores, que vão ser mais ou menos abertas ao risco. Acho que tem uma questão contextual que é super importante. Empresas que vivem ciclos mais arrojados, depois passam por momentos de um pouco mais de segurança nesse sentido da experimentação, voltam um pouco às vezes pro básico. Acho que são ciclos, né? Eles respeitam muito a economia, respeitam muito as questões políticas e sociais. Eu acho que a gente viveu pandemia, pós-pandemia, aquele começo pós-pandemia, um momento de muita experimentação. Assim, acho que um momento de, por um lado, né, todo mundo tentando encontrar qual era a fórmula mais eficiente, porque ninguém sabia o que ia acontecer no dia de amanhã, mas ao mesmo tempo disposto a testar e experimentar, porque inclusive não tinha alternativas. Ou você experimentava um novo canal, um novo delivery, uma nova forma de se comunicar, trazer alguém, uma forma de produzir os seus conteúdos mais barato. E isso acho que ajudou a gente a avançar com muita coisa. Acho que no Brasil o principal legado nesse sentido, ou um dos principais para dar de exemplo, é o que a gente conseguiu fazer com o Omnichannel, com a história do vender no físico, entregar no digital e vice-versa. Então, a gente se jogou, né, nesse lugar. E aí a gente passa talvez agora por um momento de acomodação, um momento de empresas olhando, beleza, consolidei aprendizados desse período, agora eu quero otimizar, quero escalar. Eu entendo que as experimentações agora vão ter um papel talvez mais pontuais, né? Então, acho que tem contextos, assim. O que eu acho que é muito legal nessa história de construir uma relação ao invés de ter uma transação aqui, né? É muito difícil quando você tem uma relação, e acho que na ID a gente tem o privilégio, assim, de para os clientes conseguir construir desse lugar, assim, independentemente do contexto, independentemente do perfil daquela marca, ser mais ou menos avesso ao risco, a gente conseguir trabalhar em relações que não são pautadas no medo, assim, para ambos os lados. É muito legal ver isso. Do lado da agência, aquele medo de, eu não sei se eu não posso errar, senão eu perco a conta, eu não sei o que o cliente quer, eu tô meio desesperado. E do lado do cliente, aquela coisa, essa agência tá me passando para trás, eu não sei se eu tô... Quando você consegue tirar um pouco isso, né, da relação e ter uma relação franca, honesta sobre o trabalho em si, sobre o que a gente está fazendo ali e tudo mais, com todos os desafios que a gente vai ter, né, que a equipe às vezes não é suficiente, do outro lado a grana não é suficiente, tá tudo certo, isso é do jogo, tá tudo certo. Mas quando você remove o medo, a primeira coisa que começa a florescer é essa... Isso é evidente, assim, é o que você repara primeiro. As pessoas começam a dar ideias. As pessoas começam a falar nas reuniões. As pessoas começam a fazer perguntas. Por quê? Porque você não tem o medo de questionar. Você não tem o medo de propor. Então, a gente tem um processo de onboarding das contas lá. Quando a conta está chegando, a gente estrutura o Business Development Plan, que a gente chama, que é, cara, como eu quero desenvolver esse negócio para mim e para o cliente, né? Ao mesmo tempo. Esse é o primeiro fator, como a gente remove medo dessa relação. Onde que está o gargalo? Do nosso lado, do lado do cliente. Porque... Isso vai reduzir experimentação, isso vai reduzir inovação, vai reduzir qualquer tentativa de fato, de experimentar com coisas novas, assim. Eu fiz essa pergunta porque na última temporada a gente trouxe, no último episódio, inclusive, um criador de conteúdo, o Tete, e junto do assessor dele, eles têm uma empresa em conjunto, ambos são sócios, e o que é muito legal, bom, o Tete tem quase 3 milhões de seguidores só no Instagram, sem contar as outras dezenas de redes sociais. E aí, a perspectiva normalmente do creator, quando o assunto é tomar risco, quando o assunto é o erro, gente, dorme, toma um banho, acorda amanhã que passa, sabe? Que é alguém mais exposto que um creator ao erro. Cada conteúdo dele é uma oportunidade, uma chance, é um risco. A oportunidade e um risco ao mesmo tempo, né? Então é isso. As marcas podem aprender muito nesse sentido, entendendo que tem outras questões em jogo, né? Outros stakeholders, com outras expectativas, mas assumindo um pouco o que eu posso beber na fonte, né? Desse tipo de abordagem, de visão de mundo, né? De comportamento. Ainda que eu gosto de olhar o copo meio cheio nesse aspecto, porque eu acho que com a medida, Gen Z com 30 anos, tem uma galera já entrando em cargos de liderança. Os millennials estão assumindo diretoria, cargos como CMOs e assim por diante. Então, eu gosto de olhar na perspectiva positiva que no longo prazo a gente vai ter marcas muito mais tolerantes, assim, a
Dá pra tomar risco sim, dá pra errar, tá tudo certo. Nem tudo é uma crise reputacional e precisa ser uma crise. Como contornar, entender que tá bom. Se isso não tá ferindo ninguém, no final das contas, é isso, é um post. Apaga, pede desculpa, amanhã é um novo dia. E leva mais como uma conversa do que como... E a conversa é feita... É isso, né? Hora você dá na veia o que a pessoa tá querendo ouvir, e hora, puta, escapou um pouco do assunto, deixa eu voltar na minha... Faz parte, mas é isso, é uma outra lógica, vem de um outro lugar, a gente tá aqui pra garantir que essa transição aconteça de forma fluida, que as coisas continuem gerando valor pra sociedade, né, de maneira mais ampla. Então é uma transição, eu acho que tem muito a ver com como a gente vai transacionar a liderança mesmo, daqui pra frente, né? Tá bem aí mesmo a chave. Show demais, vamos pra mais um bloco de interações dinâmicas, vamos pro bloco do Stop. Meu Deus. Stop. Tá nessa prancheta aqui? Tá nessa prancheta, já tá na mão. Qual foi a última vez que vocês jogaram Stop? Vamos lá. É papo de anos atrás. Uns 15 anos? Uns 15 anos. Gente, Eu tenho que afiliados, isso? joguei com os meus afiliados em algum momento. Criança da família. E vocês são competitivos? Em algumas coisas, Tem eu algumas acho. coisas, mas sabendo que eu vou perder aqui, eu já não tô... Eu tô com o espírito mais leve. Esse discurso do favoritismo, joga pro outro, né? Eu conheço bem, sei. Você falou que né, você faz parte de campeonato de futebol de agências. Não, mas eu não falei que eu joguei. Eu não joguei. Só usa o sticker do WhatsApp. Exatamente. Ah, Marco, que isso. Marco, já que você tá do meu lado, você vai me ajudar. Fecha o olho e me aponte uma letra. Vai ser a letra do nosso Stop. Olha lá. Tá bom. Tá, letra M. Quem terminar primeiro fala Stop. Basicamente, são essas as categorias. Tá bom. Tá valendo. Valendo? Meu Deus, não consigo saber. Stop? Terminou? puta, eu não... Eu fiquei sem preencher uma. Stop, eu é também. isso? Vamos ver. Vamos lá. Começando com Marco. O Gen Z faz, Gen Z tem. Todo Gen Z tem medo de ser millennial. Medo de ser millennial, cara. Ou de parecer millennial, Mas, ó, talvez. Eu vou te falar que o meu sonho é ser millennial. Que faz hot yoga, que já tá com a vida estabelecida. Olha só que aspiracional. Você passaria o recibo de que você é millennial? Tem consultoria, né? Às Tem um vezes eu tenho que imprimir Não uma tem a personalidade. história do cringe, que não sei, coisa de millennial. É muito bom. Eu vi uma ótima ontem que eu fui trabalhar. Eu tava usando um... Pode falar o nome de marca, obviamente, Pode, aqui, pode. né? Se for as minhas, então... É melhor, à vontade. não, mas eu tava usando um Nike, um Air Force. E aí alguém brincou assim, saiu agora, você tá vendo a tendência? Air Force agora é tênis de pai e millennial, não é mais tênis de jovem. Nossa, Pode tirar... eu sou tiozão, então. Pois é. Inclusive... Olha aí, ó. Pois é. Tiozão. Pois Muito é, bom. pois é, Lu. Pedro Veloso. Gen Z faz, Todo Gen Z tem? faz música. Exagerei? Talvez. Não, mas quem não cantarola no chuveiro, não é mesmo? Pois Ah, é, faz, pois é. faz. Positivo. Eu coloquei Gen Z tem marca-texto. Aí eu fui longe, joguei Jogou falei, pra ver o que acontecia. Se eu fosse um meme, eu seria Marco Assinatura. Aquele menino do que pequenininho que eu não sou, que cachorro que eu não sou cachorro não. Ah, o menino... O menino, com M. né, perdão, o menino do eu não sou cachorro não. Isso que- Tá bom, muito bom, muito bom. E você, Pedro? Pulei. Eu pulei também, 0 Não pontos. cheguei a rezar. Ó, então é 10 pontos pra quem preencheu e acertou. Se a gente falar coisas iguais, é 5. Entendi. Meu tá feed é... Misterioso. Uau, geração feed 0 quase. Não tem nada no meu feed, é justamente por isso que ele é misterioso. Esse aqui eu joguei pra preencher. Meu feed é meu, porque no fim ele acaba... Eu entendi o feed como um lugar de ter o meu algoritmo ali mostrando as coisas pra mim. Publicitária criativa e cria conceito em cima. Não, aí a gente defende ao 5 vivo. segundos. Criou Defende ao o vivo. pitch, play show. Igual o Jacan virando pra chefe falando, você tá inventando, né? É isso. Não tem conceito de nada. Tá nesse inventando, né? lado. Muito bom. O meu feed é muito pouco ativo. Também deu uma enrolada, tá? Também achei deu uma justo. boa enrolada. 10 pontos pra todo mundo. Meu hobby secreto é... Mimimar. Muito bom. É um meme também. É um meme. Pô, É um meme. É um meme, Puta, verdade. Podia ter usado os dois meme, lados. pô. O meu é mastigar. Meu também. Isso é dos meus, é isso. Não posso nem falar sobre publicitário, que eu também sou. Então, eu vou falar que sou marqueteiro. Vai, eu formei em marketing. Tá ótimo. Soma de pontos, então, eu fiquei com 25. E vocês? 30. Uau. Eu fiquei com 40. Não, tu acertou 5 na última. A gente falou igual?
Ah, verdade, esqueci disso, tem razão. 35 aqui, ó, roubei sem querer, sabe? Você rouba sem querer? Já passaram por isso? Não é competitivo. Já passaram por isso? Tá tudo bem. Só não pode ser o árbitro do nosso campeonato de futebol. Não, total. Zoeiras à parte, nossa segunda e última rodada. Maravilhoso. Me ajude. Já... Ih, R. R? R, valendo. Nossa, tá. Eu fico com a caneta na mão, tô com a mão toda cheia de tinta. Stop. Primeira Gente, não tinha categoria. combinado isso, Marcão. Não, né? E era pra alternar aqui, né? Dias e páginas e tem... Receitas salvas que nunca serão feitas. Ai, todo mundo vai, isso é intergeracional. Muito Intergeracional? Puta, eu Muito coloquei bom. receitinhas. Receitinhas, acho que... receitinhas. Aqui, fomos os 2 de 5 aqui, cinco, né? é. Tá Não, bom. mas cada um teve um propósito. Teve uma... Então tá bom, então tá bom. Eu coloquei renda. Contrariando quem fala que a gente não gosta de trabalhar. Contrariou, tá bom. Essa é uma boa. Coloquei renda. Se eu fosse um meme, eu seria... Receba. Uau! Resgatei sim, o receba. luva de pedreiro. Resgatei o Luva de Pedreiro. Pulei. Opa, tinha um mimimi em cima. Pois Eu botei é. a Renata Lupretti, apresentadora do Jornal da Meia-Noite. da Globo. E do assunto, era o assunto, né? Agora tá na Globo. Porque ela fica, às vezes, quando tá tendo BBB e atrasa a prova, a Renata tá tendo que dormir na bancada do jornal, esperando o Tadeu Schmidt terminar o Big Brother. Maravilhoso. Meu feed é... Restrito. Relapso. O que é relapso? Relapso, puta, eu preciso postar tal coisa. Aí eu não posto na hora, eu resolvo postar 4 dias depois, já não faz nem sentido. Eu posto porque eu queria postar, mas não... Obrigado, língua portuguesa, por tantas palavras desse idioma maravilhoso. Maravilhoso. Eu coloquei rentável. Eu sou creator, né? Muito bom. Muito bom. Meu rabo secreto é? O meu é rock and roll porque essa é minha vida pregressa de adolescente, jovem adulto, era sonhar em ser músico, ser Legal. roqueiro. Então eu ainda preservo isso bem secretamente no meu quarto. Meu fone de ouvido eu ainda toco, mas ainda é um hobby. Gênio, você. Não deu tempo. Eu coloquei felizmente. Fiquei em relaxar. último. Relaxar, Relaxar. bom. Não deveria ser hobby. Nossa, eu pauta de pensei terapia, no né? Não relaxar. deveria ser hobby. Pauta de... Não foi... Hobby não pode ser deveria. relaxar, é verdade. Ok, Falta de terapia boa olha, essa. Nossa, Freud gritou agora lá. Gritou, né? Caraca, vamos fazer a conta final de... A minha vai ser fácil. Quantos pontos, Pedro? 50. 50. Aqui, se eu não roubei sem querer, 75. Temos um ganhador. Você viu? Marcos, assinatura ganhador. Eu tava apostando em você. Tava apostando em mim? Que bom, obrigado pela confiança. Temos prêmio, tá? É mesmo? Temos prêmio. Você viu que tem uma questão da nostalgia. Tem, anos 90 puro aqui, ó. Anos 90 QR Code, Muitas coisas dos Muitas anos camadas. 90 voltando, né? Muitas camadas Dias aqui, de ó. fã de nostalgia. Mas isso aqui não tira o Você meu sai- tempo, não. Ó. QR Code aqui, ó. QR Code descobri que é das nossas pesquisas e estudos lá do Instituto Zé da Trope, pô. Ah, é? Tem um monte de pesquisa de geração Z, geração Alpha, Halloween, Black Friday, Natal, Copa do Mundo, verão, tá? Tudo aqui, Antes pouco de ir embora, demais. você vai me dar o QR Code. Aí eu deixo escanear. Tá, editor, bota o QR Code aí na tela pra quem quiser baixar nossas pesquisas e Maravilhoso. estudos. Também tá no link da descrição aí do episódio. Vamos pra nossa última pergunta. A gente passou muito rápido. Passou, Gente, né? Chocado. Caramba. E eu queria agora, até pra gente dar uma descomprimida também, depois de tantas questões profundas aqui que a gente pode acessar nesta tarde, eu queria saber o que vocês estão vendo no feed, o que vocês viram que marcou vocês de alguma forma que vocês gostariam de compartilhar pras pessoas. Eu vi hoje cedo um corte do Subway Takes, não sei se vocês conhecem esse criador de conteúdo, um canal, né, na verdade, onde ele entrevista pessoas no metrô de Nova York, e é sempre sobre um take que a pessoa tem, sobre um ângulo, né, que a pessoa tem sobre um determinado assunto. E eu vi um hoje maravilhoso sobre Beatles, né? Eu gosto de rock, então acabou me pegando ali. Mas ele falando como não existe você ter um Beatles favorito, porque no fim, o que a gente ama nos Beatles é justamente a junção de todos eles. E que, na verdade, a gente ama tanto essa junção deles porque é uma grande aula de humildade, o que acontece entre a dinâmica dos Beatles, que é você ter um dos maiores músicos de todos os tempos, como Paul McCartney, cedendo o vocal e a guitarra por exemplo, o Ringo cantar numa música,
e fazendo simplesmente o backing vocal e tocando uma estrelinha, porque ele entende que acima de cada um deles existe algo maior, existe um bem maior. Eu achei uma lição escondida dentro de uma coisa que eu ouvi a vida inteira, dentro de talvez um dos artistas uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida, eu nunca tinha olhado com esse olhar. Então, esse canal sempre consegue me fazer olhar para as coisas de um jeito diferente, assim. Acho bem legal. Mais profundo, adorei. O meu vai ser um livro, não tá no feed digital, mas eu tô lendo um livro agora que chama Pense de Novo, do Adam Grant. É justamente um livro sobre reflexões sobre aquilo que você não sabe. E ele fala muito sobre disrupções. Então, como que você, de fato, nesse mundo que está tão dinâmico, como que você repensa aquilo que talvez você tenha um pouco de bias, talvez como você leva a sua relação em casa, pessoal, profissional, como você enxerga e aborda os problemas. Eu acho que a gente tá passando por uma fase que repensar é muito importante. Acho que quando a gente é bombardeado de informação, você parar, conseguir refletir, analisar, entender se existe alguma coisa que você mesmo poderia fazer melhor para depois você influenciar os outros ao seu redor, que eu acho que é o trabalho também do marqueteiro, né? Entender as dores, entender as tensões e aí articular de uma forma simples pro consumidor. Então é um livro que tem me trazido bons insights, eu recomendo. E quem quiser assistir, quem quiser ler, leiam. Vale a pena. Que demais. Gente, que delícia de conversa. Quero agradecer imensamente por vocês terem topado participar. Espero que tenham gostado, se divertido. Foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigado pelo convite, Lu. MMA, foi ótimo. Estamos sempre disponíveis para jogar, para conversar. Acho que é ótimo quando a gente tem a oportunidade de parar e ter um papo desse pra gente refletir quantas coisas boas acontecem, quantas coisas boas a gente tá aprendendo e rever amigos também. Então, muito bom. Legal. Show demais. Obrigado. Eu sou o Luiz Menezes, esse foi mais um episódio do XYZ, essa parceria da MMA Latam e MMA Brasil com a Drops. Então eu te vejo no próximo episódio e até lá.